início, então, fazer uma breve apresentação da doutora Milena. A doutora Milena, além de uma colega muito querida de trabalho, agora ela é relatora do TED, e a gente tem discutido muito, né, essas questões voltadas aí ao segmento condominial, porque a nossa área tem expandido, não sei se pela divulgação do trabalho da comissão, mas entre os advogados tem sido muito procurado trabalho nessa área, e tem sido cada vez mais profissional a prestação de serviço pelos advogados do segmento. E a doutora Milena tem mais de 15 anos aí de experiência na área jurídica, tem um vasto conteúdo no segmento processual, área de direito civil, empresarial, e ela tem uma visão, além da ética, da necessidade do advogado trabalhar, né? Então, de forma bem prática e didática, nós tivemos um bate-papo e ela topou esse desafio aí de, como relatora, vir trazer essa visão técnica do TED para que nós, advogados, saibamos exatamente a distinção do que é ético, do que é antiético, aí porque às vezes tem uma linha muito fina na nossa atuação condominial, na prestação de serviço. No nosso escritório aqui, por exemplo, a gente optou para abruptamente não prestar serviço para a administradora de condomínio, para não ter nenhum tipo de confusão nesse sentido. Mas é importante o esclarecimento desse conteúdo e do viés de atuação do advogado da administradora, que é indispensável, sem dúvida, e totalmente distinto daquele que é o advogado do condomínio, que dá assessoria para os condôminos, para o síndico, presidente da associação e tudo mais. Vou passar a palavra para a doutora Milena. Doutor Marcelo, mais uma vez quero renovar a presença, a minha gratidão aqui pela participação do senhor como presidente, do André, do doutor Jean também, e estão sempre prestigiando os eventos da Comissão de Direito Condominial, e muito obrigado mesmo, de todo o coração. Doutora Cleide Camareiro Ferreira, nossa coordenadora da Comissão de Direito Condominial, da nossa subseção, nós é que agradecemos todo o trabalho dedicado à nossa advocacia e leve um abraço a todos os membros da comissão por tudo que tem feito por nós, pela nossa 22ª subseção. Quero também cumprimentar meu amigo, irmão, doutor André Gustavo de Jorge, nosso diretor tesoureiro desta subseção, sempre trabalhando muito pela nossa advocacia. Quero cumprimentar também aqui presente nesta reunião, doutor Paulo Yunes, o nosso presidente da 11ª turma do TED, do Tribunal de Ética e Disciplina da nossa OAB São Paulo. Quero cumprimentar todos os amigos advogados, em nome do doutor Vanzo, doutor Jean Baptista. Quero cumprimentar a doutora Milena Cristina do Couto, nossa advogada na nossa subseção, que vem nos prestigiar, dividindo e compartilhando o seu conhecimento conosco. Muito obrigado por ter aceito o convite de estar aqui conosco e que tenhamos um ótimo evento. Assim seja. Bom, antes de darmos início ao nosso estudo na noite de hoje, quero agradecer ao Dr. Marcelo Henrique, presidente da subseção de São José do Rio Preto, pela oportunidade, doutora Cleide Camareiro, que é uma forte defensora dos direitos dos advogados, principalmente os que atuam na área condominial, e agradecer ao Dr. Paulo Yunes, que além de ser um ótimo colega de trabalho, é um excelente incentivador e propagador do conhecimento. Dr. Paulo, muito obrigada por ter sido tão compreensivo e ter sido tão incentivador de pronto quando eu falei para o senhor a respeito do estudo que nós realizaríamos hoje. Eu preparei um material aqui para dividir com os senhores, e por isso eu vou fazer um compartilhamento de tela. Todos estão tendo acesso à tela compartilhada? Sim. Sim, doutora, pode seguir. Então, o nosso estudo de hoje vai tratar sobre a visão ética da atuação do advogado da administradora de condomínios. O direito condominial, ele está em franca expansão. É um nicho muito promissor, o setor está em franco crescimento, tem proporcionado aí um grande fomento do mercado imobiliário. Mensalmente são lançados dezenas de novos empreendimentos, inúmeros condomínios edilícios. Esses condomínios giram uma receita de centenas de milhões de reais, além de serem grandes empregadores de mão de obra regular.
Com isso, salta aos olhos o potencial dos negócios que são gerados pelos condomínios. Alguns condomínios são tão grandes que são considerados mini-cidades. Aquele microcosmos gira muito mais dinheiro do que muitas pequenas empresas que nós temos a oportunidade aí de acompanhar no dia a dia. E isso acabou exigindo um pouco mais do perfil do síndico. O síndico é o representante legal do condomínio, né? Ele sempre teve uma ampla responsabilidade civil, tributária e criminal, só que nos dias de hoje, parece-me que isso tem tido uma maior conscientização dessa figura do síndico. Antes era um morador ali despreparado que acabava assumindo a posição tão somente porque ninguém queria ser síndico, e essa figura hoje ela se profissionalizou, tanto é que hoje existe a figura do síndico profissional. E ele está preocupado aí em realizar uma administração mais séria, ter uma excelência na gestão, está preocupado com a ampla responsabilidade da sua conduta, daquilo que ele possa vir a responder no exercício dessa função. E ele tem aí que agir com criatividade, responsabilidade social, cidadania, dedicação. E para isso, para que ele consiga fazer tudo isso, ter uma gestão plena, ele precisa do auxílio de profissionais capacitados para assessorá-lo. Se ele não tiver o auxílio desses profissionais capacitados, provavelmente ele não vai conseguir desempenhar um bom papel. O mercado de trabalho, no que diz respeito à área condominial, ela é complexa. Os regramentos são inúmeros, é muito amplo, é vasto, exige aí um grande conhecimento técnico dessas pessoas que vão auxiliar esse síndico, que na maior parte das vezes não tem esse conhecimento. Além de tudo, não basta ali esse profissional tratar da letra fria da lei, ele precisa ter bom senso. Então, ele tem que fazer a seguinte equação, tem que somar a legalidade e a razoabilidade para conseguir promover a paz social através das regras de convívio. Dentro ali, principalmente o advogado que vai estar lidando diretamente com esse condomínio, que na maior parte das vezes é quem é solicitado de pronto para responder às questões emergenciais através do próprio síndico, é importante que ele tenha um conhecimento profundo a respeito da particularidade ali daquele condomínio, porque um nunca é igual ao outro. E somente dessa forma ele tem condições de oferecer aí um serviço personalizado. E aí entra a figura do advogado condominial. Hoje, o advogado condominial, o papel dele é muito mais amplo do que simplesmente atuar na inadimplência, se bem que esse é um nicho bastante peculiar e importante do direito condominial, porque sem a receita, o condomínio não consegue manter o seu giro de funcionamento e, ao mesmo tempo, também para o próprio advogado é algo rentável, né? Então, é interessante, sim, atuar na questão da inadimplência. Uma coisa acaba complementando a outra e todos acabam saindo satisfeitos dessa situação. Mas não é só o dinheiro. O advogado, ele precisa orientar esse síndico preventivamente para que ele não venha sofrer sanções por desconhecimento, tem que analisar os contratos, acompanhar as reuniões das assembleias, analisar os aspectos trabalhistas daqueles empregados do condomínio, elaborar circulares, editais de moradores, tem que encaminhar notificações, porque para manter a paz social, muitas das vezes, você tem que lembrar aquele condômino de que o direito dele termina quando o do outro começa. Principalmente em condomínios verticais, a situação acaba sendo ainda mais séria no que diz respeito a barulho, né? O vizinho de cima, o vizinho de baixo, o vizinho do lado. E às vezes é necessário comunicá-los de que estão ultrapassando aí um pouco dessa medida. O trabalho do advogado visa também acionar aí a construtora, né, por vícios e falhas construtivas, que infelizmente isso é algo que tem acontecido demais. Orientar, analisar os contratos, né, atuar na inadimplência, como eu disse, emitir os pareceres, participar das reuniões com a administradora,
comparecer nas audiências, enfim, o trabalho é bastante árduo. O advogado de condomínio trabalha muito. E junto com o advogado de condomínio, vem também o papel da administradora de condomínios. Hoje são inúmeras as empresas que trabalham aí nessa área também com o objetivo de auxiliar o síndico no bom desempenho do seu papel. É interessante porque inúmeras são as administradoras que foram criadas nos últimos anos, porque empresas e empresários conseguiram enxergar aí esse potencial de negócio. Não foram só os advogados que enxergaram esse potencial. E para isso, uniram esforços e investimentos e têm investido cada vez mais. Existem aí associações de administradoras, como o Sicov, por exemplo, que têm batalhado aí arduamente para que as administradoras tenham um regramento próprio, que hoje ainda não existe, como existe para a advocacia, e tem investido bastante, né, nessa questão. Como são muitas as administradoras, e são muitos os condomínios, as administradoras, elas precisam aí oferecer uma variedade de produtos e serviços para conseguir reter esse cliente. O consumidor está cada vez mais exigente, ele quer tudo no mesmo lugar, ele quer ser atendido na hora. Ele não quer ter o trabalho de ter que buscar um contador aqui, um administrador aqui, um jurídico ali. Isso chega, de certa forma, a ser um problema. Hoje, muitas administradoras têm seu foco na contabilidade, na administração e no operacional. No entanto, a gente também se depara aí com serviços jurídicos sendo vendidos pelas administradoras de condomínio. Infelizmente, essa é uma prática recorrente, tem acontecido muito, e isso já foi amplamente rechaçado por todas as seccionais da OAB aí do Brasil. Muitas estão com campanhas visando conscientizar que as administradoras de condomínios, escritórios de contabilidade, imobiliárias, por exemplo, de que é proibido oferecer esses serviços jurídicos em conjunto com essas atividades. Isso está previsto aí no Estatuto da Advocacia e da OAB, e além de estar previsto nas nossas leis, essas administradoras que insistem em oferecer esse serviço jurídico em conjunto com o seu produto, né? Ela pode vir a responder civil e criminalmente por isso. Primeiro, ela oferece um serviço que ela não pode oferecer. Isso é exercício ilegal da profissão. Está previsto no artigo 47 da Lei de Contravenções Penais. A administradora de condomínios não tem essa prerrogativa. A consultoria jurídica, a assessoria jurídica, ela é uma atividade inerente ao advogado, ela é privativa do advogado. E está previsto no artigo 1º do Estatuto da Advocacia. A administradora pode responder por estelionato, porque quando ela vende esse serviço para o síndico, ela pode levar o síndico a crer que ele está contratando uma mão de obra qualificada, quando na verdade não está. Então, o nível de comprometimento é muito sério. Quando ela oferece o serviço dela, junto com o serviço jurídico, ela promove uma venda casada, o que é vedado pelo Código de Defesa do Consumidor. O síndico, na qualidade de consumidor, ele tem o direito de escolher qual é o produto que ele vai contratar, qual é o profissional que vai servir, que vai prestar serviços para ele. Ele tem todo o direito de buscar uma mão de obra qualificada, que às vezes, num primeiro momento, vai custar um pouco mais, mas lá na frente vai trazer um retorno muito mais positivo para ele e vai trazer uma economia aí de centenas de milhares de reais. E ela também pode vir a responder sobre um vício de qualidade do produto que ela ofereceu. Afinal de contas, não é uma mão de obra especializada e isso pode causar consequências graves aí para o condomínio. E também é importante lembrar que
a administradora de condomínios, ela tá vinculada ao Código de Defesa do Consumidor, enquanto a advocacia não está. Então, a acumulação da venda desse serviço é bastante perigosa para a nossa profissão. Além de ser uma atividade privativa da advocacia, essas atividades de consultoria, assessoria e direção jurídicas, é também vedada a divulgação da advocacia em conjunto com outras atividades. Isso também está previsto na Lei 8.906/94. E, no entanto, é muito comum nós nos depararmos aí com situações como a desse veículo aqui, ó, inadimplência zero, receita garantida para o seu condomínio, assessoria jurídica. Mas que assessoria jurídica é essa que essa administradora está prestando? Como é que fica a questão do advogado? Aí, para isso, a gente vai desmembrar um pouco esse cenário para tentar entender melhor essa situação. Como é que fica o advogado proprietário de administradora? Um advogado ou muitos advogados podem ser proprietários de administradora? Podem. Ah, mas ele pode, enquanto proprietário da administradora, ele pode prestar serviço para os condomínios que ele atua? Não. Ele não pode. Primeiro, por se tratar de interesses conflitantes. Se o síndico se depara com uma situação em que ele questiona o trabalho da administradora, como é que esse proprietário vai ser isento na hora de emitir um parecer? Além do que, não são admitidas a registro, nem podem funcionar todas as espécies de sociedades de advogados que apresentem forma ou características de sociedade empresária. Agora, esse advogado proprietário de administradora, ele pode sim ter a administradora e ter um escritório de advocacia, mas ele não pode pegar o escritório dele e encaminhar esses clientes para esse escritório. Isso é captação ilegal de clientela. Além do mais, nós temos também aquelas figuras do advogado empregado da administradora do condomínio. Um advogado pode ser empregado da administradora, perceber salário? Pode, não tem problema nenhum nisso. No entanto, ele deve prestar serviço exclusivo à administradora. Esse serviço pode ser extrajudicial, pode ser judicial, ele pode dar todo o suporte a todos os setores dessa administradora, tanto para suas atividades de fim como de meio, mas ela não pode oferecer serviços para clientes da administradora. Principalmente o advogado empregado. Por quê? Ao advogado resguardado o direito de atuar com liberdade e independência. Como é que o advogado empregado vai atuar com essa liberdade e com essa independência nos interesses de um ou de outro? É muito provável que ele vai acabar pendendo para aquele que paga o salário dele. Isso é bastante óbvio. Por isso que não é permitido que este mesmo advogado atue para ambas as partes. Ah, mas e o advogado que é contratado pela administradora do condomínio? É a mesma situação. É aquele advogado independente que tem um escritório fora da administradora. Aí ele pode sim prestar serviço para a empresa administradora. Eu mencionei aqui de maneira exclusiva, mas foi apenas para diferenciar a atuação voltada para administradoras, como para os condomínios propriamente dito. Também pode aí auxiliar extrajudicialmente ou judicialmente, dar suporte em todos os setores da empresa, a todas as atividades de fim ou de meio, mas a mesma coisa. Se ele advoga para a administradora, ele não pode advogar para os clientes dessa administradora. Também acaba se enquadrando aí em captação de clientela, de uma maneira bastante simples, né, de ser entendida. No entanto, quando a gente trata da visão ética do advogado empregado, do advogado contratado, esse advogado parceiro da administradora,
o que a gente deve se perguntar não é se existe cometimento de infração ética, porque isso já está bastante claro, é bastante óbvio, o tanto que isso afeta e fere o Estatuto da OAB e o Código de Ética e Disciplina. Então, a pergunta que nós temos que nos fazer hoje é: quantas infrações éticas cometem esses advogados que contribuem para o exercício ilegal da profissão pelas administradoras de condomínio? E, para isso, a gente vai focar o nosso estudo na legislação que regra aí a Ordem dos Advogados do Brasil. O Estatuto da Advocacia e da OAB, a Lei 8.906, como eu falei lá no início para os senhores, prevê que são direitos do advogado exercer com liberdade a profissão. Também garante a inviolabilidade do seu escritório ou local de trabalho. Então, peraí, como é que ele vai prestar serviço para terceiros, estando numa sala dentro da administradora de condomínios? Como é que seu escritório vai ser inviolável? Seus arquivos estão lá, qualquer pessoa tem acesso. Então, isso é um problema e os advogados precisam se conscientizar com relação a isso. Aí nós vamos lá para o artigo 34 do Estatuto da Advocacia. No inciso 1º, está previsto que aquele advogado que facilita alguém que não tem condições, que é impedido de exercer a profissão, por qualquer razão que é proibido ou impedido, se o advogado acaba compactuando com isso, ele responde por isso. Aí se ele, por exemplo, eu não sou contratado da administradora, eu não sou empregado da administradora, eu só fico aqui eu tenho uma salinha aqui do lado, eles encaminham alguns clientes para mim. Não, peraí. Essa parceria nada mais é do que uma sociedade profissional disfarçada. E é uma sociedade que está fora das normas e preceitos estabelecidos no Estatuto da Advocacia. E aí acaba caindo no artigo 34, inciso 2. Tem ainda aqueles que fazem aqueles acordos. Você, administradora, encaminha alguns clientes para mim, aquilo que eu recebi eu te repasso um tanto. Ou então, aquilo que eu encaminho clientes para você, aquilo que você conseguir, você me repassa um tanto. Isso é valer-se de agenciador de causas, mediante a participação dos honorários a receber, previsto no inciso 3º do artigo 34. Aí você chega no inciso 4º, angariar ou captar... Você consegue bloquear os microfones, Léo? Estou fazendo isso já, doutora. Obrigada. Todos me ouvem? Aí a gente vai para o Código de Ética e Disciplina. É a mesma situação. No artigo 2º está previsto aí que o advogado tem que atuar com destemor, tem que atuar com independência, honestidade. Como é que o advogado vai fazer isso, sendo que ele advoga para as duas partes? Como é que ele vai ser independente? Ele sempre vai acabar sendo tendencioso para aquele que acaba lhe proporcionando mais proventos. Além disso, o que é algo muito sério, o advogado ele deve abster-se de vincular seu nome a empreendimentos sabidamente escusos, que é o caso das administradoras de condomínio, que oferecem serviços advocatícios, porque o advogado tem essa consciência de que não está correto, e ainda assim está ali, trabalhando em parceria, trabalhando em conjunto, facilitando o exercício legal da profissão, captando cliente. Olha o tanto de infração que está sendo cometida. E eu acho que o pior de todos é a questão da contratação dos honorários advocatícios em valores exorbitantes. Porque essa administradora de condomínios, na maior parte das vezes, na ânsia de captar esse cliente, ela oferece serviços jurídicos por R$200, R$300 a mais daquilo que ela já está cobrando. Quando não, ela oferece esse serviço jurídico de maneira gratuita. Então, esse advogado está recebendo o quê? Porque se ele for cobrar pela tabela de honorários da OAB,
o valor não é esse, o valor é bem mais alto. Isso é concorrência desleal. Além de ser um absurdo, porque os honorários, eles são do advogado, eles não são da administradora. Muitas administradoras, infelizmente, cobram esse valor do cliente, um valor irrisório, para não dizer assim, ridículo, com perdão da palavra, porque nós estudamos muito um curso de direito, ele pede, né, que você faça grandes investimentos, esteja em constante atualização, para vir cobrar 200, 300 reais por um serviço que não é nem ela que vai prestar. Isso quando ela não retém esses 200 e 300 reais, como se fosse um favor que ela estivesse fazendo ao advogado para encaminhar clientes para ele. E a gente não pode admitir. O advogado hoje, ele bate no peito e reclama da situação em que os advogados atualmente se encontram, por acreditar que a OAB talvez não tenha realizado o seu papel, mas espera aí, como é que a gente vai lutar pela valorização da classe se os próprios advogados não fazem isso? Então, isso é algo que precisa ser conscientizado, isso precisa começar por nós, para depois a gente fazer cobranças de terceiros. Aí cai também no artigo 5º do Código de Ética e Disciplina, que fala sobre o exercício da advocacia ser incompatível com qualquer procedimento de mercantilização. No artigo 7º, que versa sobre a vedação do oferecimento de serviços profissionais que impliquem aí, direto ou indiretamente, de angariar ou captar clientela. Aí os artigos 35, 36 e 37 versam aí sobre o sigilo profissional, esse sigilo aí que não está sendo preservado quando o advogado mantém aí uma sala dentro da administradora de condomínios e atende terceiros. O artigo 39, que versa sobre a publicidade profissional do advogado, a partir do momento que essa venda de serviço jurídico está sendo realizada em conjunto aí com a venda do serviço da administradora, é publicidade irregular do advogado. A administradora não vai ser responsabilizada por isso. Quem vai ser responsabilizado por isso vai ser o advogado. O artigo 40 também, que trata sobre os meios utilizados para publicidade profissional, também versa nesse mesmo sentido, sobre a divulgação de serviços, né, juntamente com outras atividades ou vínculos entre uns e outros. Então, quando a gente pensa assim, nossa, o Tribunal de Ética e Disciplina eu acho que alguns poderiam usar até a palavra chato, né? Falar, nossa, eles são muito chatos, não dá para simplesmente fingir que não está vendo, né? Todo mundo precisa trabalhar. Justamente porque todo mundo precisa trabalhar, é que tem que haver essa conscientização. A advocacia, ela vive da clientela. Se nós permitirmos que outras pessoas que não possuam qualificação atuem como advogados, o que vai ser do futuro da advocacia? As questões éticas, elas estão sendo trazidas aqui para esse grupo de estudos, para análise mesmo, para conscientização, não é um caça às bruxas, mas é importante que os advogados comecem, aqueles que ainda não se conscientizaram, comecem a se conscientizar a respeito da grandeza e importância da profissão. Porque o que a gente faz é muito importante, é muito sério, e a gente não pode admitir que outras pessoas se valham do nosso conhecimento sem ter a devida contrapartida, né, que é a questão da nossa remuneração. Eu espero que os itens trazidos aqui essa noite possam ter sido esclarecedores para os senhores, que tenha lhes ajudado a abrir a mente no que diz respeito ao assunto. Quero agradecer a participação de todos e eu estou à disposição para eventuais dúvidas que os senhores possam ter a respeito disso. Doutora Milena, fantástico, com muita autoridade, clareza, você tratou do tema, abordando de uma forma analítica a questão dessas transgressões éticas e também de forma bem didática o que pode ser feito de forma correta, né? Porque a gente não está aqui para abordar que não tem campo para o advogado administrador, pelo contrário, o
O advogado administrador tem que ser respeitado na sua prerrogativa como advogado da administradora. A gente está com a participação aqui do doutor Heraldo, da OAB de Campinas, ele também é presidente da comissão, lá de Direito Condominial, ele até participou aqui, que ele está em batalha campal contra as administradoras que vendem serviço jurídico. Eu não diria uma batalha contrária, né? Aqui em Rio Preto, a gente está começando a divulgar a forma de atuar, a distinção da atuação do advogado condominialista que atende o condomínio e que atende a administradora, que você mesmo abordou aí que pode fazer, eu posso atender a administradora e o condomínio, desde que um não seja cliente do outro, porque está aí o conflito de interesse, né? O conflito da nossa própria possibilidade de agir aí com isenção com os nossos clientes. Achei fantástica a parte da questão do sigilo profissional, né? Que às vezes passa batido aí pelos advogados, mas é uma prerrogativa que a gente tem aí de forma indispensável. A gente trabalha muito com auditoria na área condominial e esse sigilo é indispensável realmente para assegurar essa isenção do trabalho. Não diria que vocês são chatos no TED, eu diria que vocês são necessários. Eu me esqueci na hora de agradecer a participação do Dr. Paulo Yuris, acabei não agradecendo a participação, não sei nem se ele está ainda na sala, mas acabei me esquecendo que queria registrar aqui um agradecimento a ele. E eu tenho acompanhado um grupo nacional aí de presidentes de comissão de direito condominial e tem muito falado sobre a ação da OAB para impedir essa poluição ética, né, no segmento condominial. E algumas comissões já estão ingressando com as ações de obrigação de não fazer contra as administradoras nesse sentido, para que cesse essa divulgação desse material de publicidade. Esse do carro que você mandou é um verdadeiro absurdo. Aqui, qualquer administradora que você pesquisar agora, dá um Google aí, em Rio Preto, a administradora do condomínio que vocês moram, vocês vão se surpreender que vai estar lá serviços jurídicos, né, em sua maior parte, mas o serviço jurídico da administradora é um e o serviço jurídico do advogado do condomínio é outro. Ela pode oferecer o serviço jurídico, mas não para o condomínio, internamente, né, que eu acho que é muito importante isso. Eu quero agradecer mais uma vez, sou admiradora do seu trabalho, espectadora aí, assídua do que você tem feito junto ao TED, como profissional também como advogada. E eu gostaria de... Eu estou vendo a Renata Medeiros, também a síndica profissional, está participando. Temos vários advogados da nossa comissão. Lógico, o doutor Heraldo, aqui da comissão de Campinas, ele quer trocar uma ideia com você, Milena. Doutor Heraldo, o senhor está com a palavra, com certeza o debate vai ser enriquecedor para nós. Boa noite, som. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Estamos ouvindo, doutor. Muito bem. Doutora Milena, é um prazer assistir a sua palestra. Agradeço aí a oportunidade dada pela Cleide Camareiro, aos demais colegas, boa noite a todos. Realmente, eu coloquei que é uma batalha campal, nós estamos enfrentando aqui na região de Campinas a venda descambada de serviços jurídicos por administradoras, alguns colegas também proprietários e administradoras com ampla captação de clientela. Eu cheguei a propor algumas ações aqui perante o Tribunal de Ética de Campinas e a Comissão de Direito Condominial de Campinas, no ano passado, nós montamos uma ação gigante, uma ação civil pública contra dezenas de administradoras da nossa região, só que, pela legislação atual da OAB, aí que eu gostaria de trocar uma ideia com a doutora, somente em São Paulo é que pode autorizar a distribuição dessa ação civil pública. E a gente aguarda mais de um ano aí essa distribuição. E nós temos um outro problema aqui em Campinas, não sei se vocês estão enfrentando aí na região de vocês, é a cobrança de honorários de devedores, com zero previsão legal, tá? Não há previsão legal para administradoras cobrarem honorários de devedores. O Código Civil só prevê honorários advocatícios, ele não prevê honorários de administradora,
honorário de contador, e o pessoal achou muito bacana aqui cobrar isso, e até o preço das administradoras está caindo porque é um pacote só. E eu gostaria de ouvir muito a colega sobre essas situações, aí, ação civil pública, cobrança de honorários, para ver o que os colegas pensam aí sobre isso. Obrigado. Doutor Heraldo, muito obrigada pela sua participação. Bom, com relação aos honorários advocatícios, realmente os honorários eles são inerentes ao advogado, não à administradora. A administradora ela pode sim vir a ser remunerada pelo seu serviço. No entanto, a cobrança extrajudicial e judicial, ela cabe ao advogado. Quando eu estava montando aqui o material do nosso bate-papo de hoje, eu me deparei com uma decisão bastante interessante do Tribunal de Justiça de São Paulo, onde a administradora havia ajuizado uma ação visando a cobrança de honorários por conta da inadimplência, e ela se atreveu, inclusive, a cobrar honorários de sucumbência. A decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo foi pela improcedência, negou o provimento ao recurso da administradora, justamente fundamentando a decisão nesse sentido, de que os honorários são pertencentes ao advogado e que somente o advogado pode vir a cobrá-los. Com relação à ação civil pública, eu acredito que o ideal seriam todas as subseções subscreverem a seccional para cobrar medidas da OAB São Paulo, né? Eu vi já alguma coisa nesse sentido ter sido realizado no Distrito Federal, no Rio de Janeiro e no Mato Grosso. E as ações têm sido julgadas procedentes, porque os juízes, inclusive, compreendem muito bem essa questão da impossibilidade da administradora fornecer um serviço para o qual ela não é qualificada e que é privativo da advocacia. Isso está sendo concedido já em sede de liminar, com multas altíssimas, determinando a retirada aí da propaganda por parte das administradoras de condomínio, o que com certeza é uma vitória para a advocacia. É claro que as administradoras não deixam de recorrer, né? Afinal de contas, é um nicho rentável, porém, não cabe a elas exercer aí a consultoria jurídica a esses condomínios. Posso explorar um pouquinho? Eu vou pegar um gancho aí nessa situação do doutor Heraldo. Doutora Milena, você falou que chegou a ver algumas decisões de ação coletiva, mas aí foi promovida por São Paulo, não pela subseção. Não. Eu vi no Distrito Federal, no Rio de Janeiro e no Mato Grosso. E foram todas movidas pela seccional. Ah, entendi. Maravilha. Maravilha. Doutor Paulo, me desculpa, eu não falei boas-vindas para o senhor no início. Doutor Paulo Yunes, muito obrigada aí pela presença do doutor. Gostaria também de ouvir aí, passar a palavra para o doutor. Fique à vontade, doutor Paulo. Doutora Cleide, eu que peço desculpas, eu ingressei e estava fazendo outras coisas, então acabei não abrindo o vídeo, né? Eu queria parabenizá-la, parabenizar a Milena também aí pela iniciativa. Desde o início, disse a ela que seria bem interessante mesmo a participação dela, já que a Milena é super competente, né? Eu conheço ela já de longa data e fiz muita força aí para ela compor aí o TED, né, aqui em São José do Rio Preto, dessa primeira turma, em razão da capacidade que ela tem, principalmente de desenvolver excelentes pareceres, né? Nós trabalhamos juntos lá na Câmara Municipal de São José do Rio Preto. A Milena, aprendi muito com ela. Ela desenvolvia excelentes pareceres também para licitação e também pareceres relacionados aos projetos de lei, né, apresentados pelos vereadores. Então, foi uma época muito legal aí, e aí eu fiz questão que ela viesse para trabalhar com a gente. Parabéns, Milena, aí pela apresentação, foi excelente, né? Aquela concisão sua de sempre, né? E tocando nos pontos principais. Queria também deixar o meu abraço aqui para o nosso conselheiro, doutor Odinei, o nosso grande amigo André de Jorge, aí, nosso diretor tesoureiro, representando o presidente Marcelo Henrique. Deixar um abraço aqui também para o doutor Jean,
presidente lá da comissão, e todos os demais aqui presentes. Parabéns pela iniciativa novamente, mas o Odinei vai poder explicar para a gente aí com tranquilidade essa questão da ação civil pública, né? Já que realmente só o presidente da seccional que tem condições aí de ou, né, passar uma procuração para que a subseção possa agir, né? Mas aí, no caso, é a OAB, né, estadual, a seccional. Obrigado mais uma vez, parabéns. Obrigada, aí doutor Paulo. Doutor Odinei que me iniciou no direito civil aí no início da faculdade, foi meu professor. Doutor Odinei, o senhor que tem uma aula para ministrar para nós aí sobre condomínio edilício, foi o senhor que me apresentou lá no passado. Boa tarde, boa noite a todos. Eu, em primeiro lugar, me desculpo, porque eu queria ter assistido aí a apresentação desde o início, em razão de compromissos profissionais. Eu, mal educadamente, cheguei com 15 minutos de atraso. Corri bastante, o que tinha que fazer para poder assistir a palestra, mas, infelizmente, cheguei com 15 minutos de atraso. E talvez, cumprimento a doutora Cleide Camareiro Ferreira, presidente da comissão, o doutor André de Jorge, nosso tesoureiro, o doutor Paulo Yunes, presidente da 11ª turma de Ética e Disciplina, que tive a honra de, durante muitos anos, ocupar esse cargo e sei da importância que ele tem. Cumprimento o doutor Jean Batista, presidente da Comissão de Ética e Disciplina. Cumprimento o Zac, presente aí, um amigo de longa data, um prazer em te ver por aí, o Vanzo, e gente conhecida, estamos entre amigos. E, claro, cumprimento todos os demais, me desculpando por eventual referência importante. Em especial a doutora Milene Cristina do Couto, que fez uma explanação, a partir de onde peguei, muito clara e sucinta a respeito dessa questão daquilo que eu resumo em captação de clientela, né? E a captação de clientes, por isso que levantei a mãozinha para dar meu pitaco. A captação de clientela, claro, é uma infração ética disciplinar, punida de modo bem brando, punida com pena de censura, né? Só na reincidência que haverá a possibilidade de uma suspensão. Depois, estenderia tudo isso que a doutora Milene, com tanta propriedade expôs, e pelo que a cumprimento por isso, isso tudo que foi dito pela doutora Milena é extensivo, talvez isso tenha sido dito no começo da palestra, nos 15 minutos que perdi, há muitas outras atividades, não só as administradoras de condomínio. A experiência que tenho aí com relação a essa questão, doutora Milena, é que tudo isso que foi dito, tudo, sem tirar nem pôr uma vírgula, vale para despachantes que oferecem serviços jurídicos em conjunto com a prestação de serviço que lhes é próprio, vale para escritórios de contabilidade. Esse é a mais antiga estrutura de captação de clientela existente. Depois apareceram as outras, os famosos escritórios contábeis e os contadores. Isso vale para as imobiliárias. Está cheio de imobiliária aí, que oferece esse serviço de advocacia e a captação de clientela punível. Isso vale para um segmento de atividade profissional que surgiu, e principalmente com a proliferação, hoje está meio em decadência, mas no financiamento imobiliário, as empresas que estruturam financiamento imobiliário oferecem assessoria para formatar documentação para financiamento imobiliário, capta também clientela. E agora o que me deixa mais indignado colegas que se prestam, porque isso não tem, isso é infração ética com colaboração, infelizmente, da categoria, e que nós temos que fiscalizar. A doutora Milena abordou isso com muita propriedade, porque o que tem me indignado ultimamente é a captação de clientela feita por cartórios. Há um advogado em cada cartório de gaveta, né? A coisa foi a ponto de não inventarem que minha mulher era herdeira, ter sido oferecido o serviço profissional de uma colega, uma ex-aluna. Eu telefonei para ela e falei, minha querida, por favor, não faça isso.
Ainda mais por esse preço que você está cobrando. Por esse preço que você está cobrando, eu sou capaz de mandar minha mulher pagar a cota parte dela, porque não dá para comprar 3 maços de cigarro. Eu fumava 2 por dia, 1 dia e meio você pagou seus honorários. Cartórios, os cartórios fazem isso. E nós precisamos combater isso. Como se combate isso? Levando ao conhecimento das comissões de ética. O doutor Jean Batista está aí para receber as representações, promover a instrução, oferecer oportunidade de defesa preliminar, e se a coisa não evoluir e não caminhar bem, vai parar lá na mesa do doutor Paulo Yunes. Né? Fazer o quê? É lamentável. Vivemos tempos difíceis na história do... É a velha história do farinha pouca, meu pirão primeiro. Eu tenho um nicho de atuação, virou nicho de atuação a captação de clientela, a captação ilegal e antiética de clientela, infelizmente. E isso vale, e a OAB, aí que eu quero chegar no ponto. A OAB tem atuado com muito rigor, atualmente, contra as startups que oferecem aí serviço de advocacia, todas estão sendo ajuizadas, várias ações promovidas pela OAB São Paulo contra as startups que atuam nesse segmento aí, e não são poucas, não, né? Em nome de uma pretensa modernidade, nada mais é do que uma forma de captação de clientela, essas startups de serviços jurídicos. E a OAB tem atuado e fechado algumas, né? Tirado do ar sites, às vezes até com medidas liminares, com decisões liminares. Bom, aí chegamos no ponto de como a OAB atua. Em primeiro lugar, às vezes a gente não atenta para determinados aspectos próprios, específico da própria norma que rege a profissão, o nosso estatuto. Nós precisamos compreender que não é possível fazer isso pela subseção, o André de Jorge sabe muito bem disso, na condição de diretor de subseção que ele porque as subseccionais, pelo nosso estatuto, não detêm personalidade jurídica. Então, não é uma concentração de poder na mão do presidente da seccional o ajuizamento da ação. Não se trata disso. Se trata do fato de que subseção é desprovida de personalidade jurídica. Quem não tem personalidade jurídica não tem legitimação ativa para promover ação alguma. Né? Então, quem tem legitimação? Só as subseções, só as seccionais. A seccional tem na sua estrutura também legal o presidente, mas essa decisão de propor ou não esta ação não é uma decisão que está regimentalmente dentro das atribuições do presidente. É atribuição conferida ao conselho, um órgão colegiado. É o conselho que analisa o pedido de ajuizamento de uma ação e votado e aprovado a propositura da ação, o presidente, representando o conselho da ordem da seccional São Paulo, outorga a procuração para medida judicial. Então, é uma questão de legitimação ad causa, que não tem a subseccional. Isso é um complicador que nós temos na lei, uma dificuldade que nós enfrentamos na lei. Agora, veja bem, não há muita dificuldade, não, em obter essa autorização para o ajuizamento de ação. Isso vale para a doutora Cleide, quando queira promover suas ações, vale para o André, que é da diretoria, para toda a diretoria, evidentemente, e para todos os membros de comissões, o doutor Jean Batista também, enfim, para todos. Esse pedido é um pedido simples, fundamentado, evidentemente, formulado ao conselho seccional, subscrito pelos diretores da subseção, né? O presidente da comissão reporta-se aos diretores da subseção, e que leva o pleito à seccional. Não raras vezes, quando a medida é urgente, e às vezes é urgente, né? O presidente autoriza a de referendo do conselho e outorga a procuração. Então, não é muito complicado. Parece que o colega lá de Campinas se referiu ao prazo de 1 ano
para obter autorização para promover a ação. Houve algum embaraço no meio do caminho. O Conselho da OAB se reúne ordinariamente uma vez por mês. Esse pedido é um pedido simples, com inclusão na pauta a qualquer momento, de modo que basta o pedido do presidente da Comissão de Ética, do presidente da Comissão de Direito Condominial ou qualquer outra comissão. A diretoria que, subscrevendo e acolhendo o pedido, encaminha ao presidente, que vai colocar essa questão em discussão na primeira reunião do Conselho. Isso não demora um mês, quando muito 2, para que essa procuração seja otorgada. Então, não vejam... a impressão que nós temos aqui no final, na ponta, no final da linha, é que há algum entrave burocrático, dificuldade posta pelo Conselho, de modo algum. O pleito sendo legítimo, levado ao Conselho, é votado, e a procuração está na mão no dia seguinte para a propositura da ação. Tá? Repito, a dificuldade ela é do ponto de vista legal. A falta de personalidade jurídica reconhecida da subseção impede que as questões sejam deliberadas aqui na subseção. Só isso, mais nada, tá? Desculpe ter me alongado tanto, viu? Obrigado. Imagina, doutora Odinei, muito obrigada. Foi extremamente esclarecedor esse passo a passo, que às vezes a gente não está, como o doutor já ocupou a cadeira, assim como o doutor Paulo, a doutora Milena, que está lá no tribunal, tem essa visão analítica aí desse fluxograma aí, mas é muito importante a gente saber que logo mais a comissão vai se reunir para tratar de forma bem democrática como conduzir isso, e certamente o assunto vai ser levado para a diretoria. Gostaria de passar a palavra, se alguém mais gostaria de fazer algum questionamento para os doutores. Doutora pedindo a palavra. Isso. Eu queria, antes de mais nada, dar boa noite também para o doutor Odinei, para o doutor Paulo Yunes, nosso representante em São Paulo, doutor Odinei, doutor Paulo, chefiando sempre com muita qualidade aqui a 11ª turma do TED. E o meu questionamento, além de um comentário, o doutor Odinei foi muito preciso e muito feliz quando fala que o problema passa pelos colegas advogados que aceitam esse tipo de situação e se subordinam, se submetem a essa situação. Então, a minha pergunta, aproveitando a presença do doutor Odinei, que tanta experiência tem em gerir, em dirigir a OAB, e também com a presença aqui do doutor Jean e do doutor Paulo, doutora Milena, eu queria perguntar para vocês todos o seguinte: não seria viável a gente pensar, já que eventualmente uma ação civil pública seja algo um pouco mais complexo, não pelo que nos disse o doutor Odinei, mas do ponto de vista de talvez não ser tão necessário o ajuizamento da ação, nós pensarmos numa iniciativa que envolvesse a comissão, através da doutora Cleide Camareiro e todos os integrantes que a compõem, apoiada pela diretoria, levando à comissão de ética a possibilidade de investigar isso um pouquinho mais a fundo, de repente uma notificação a todas as empresas desse ramo que atuam, a gente buscar a informação de quem são os advogados que estão por trás disso. E por mais que talvez não exista um poder de punição tão severo, como o doutor Odinei disse, a princípio isso ficaria numa simples advertência, e na reincidência que haveria a possibilidade de uma punição um pouquinho mais severa, ao menos eles percebem que a gente está de olho nisso, que há uma iniciativa e uma preocupação nossa nesse sentido, que nós vamos estar de olho cada vez mais buscando que a atividade seja reprimida, porque eticamente ela é vedada. O que vocês acham a respeito? E aí deixo vocês à vontade para tanto a doutora Milena, a doutora Cleide, quem quiser responder, nos falar a respeito. Eu acredito que a doutora Cleide possa te esclarecer com mais propriedade, afinal de contas, ela já andou conversando com o doutor Marcelo Henrique a respeito do assunto, justamente por iniciar aí com uma conscientização, uma posterior notificação, antes de medidas mais drásticas. Doutora Cleide. Exatamente isso. Obrigada, doutora Milena.
na minha visão, como coordenadora de comissão, eu entendo que o trabalho informativo ele é indispensável. Nós estamos no interior, o trabalho do advogado condominial, ele está começando a ser visto na nossa cidade, né? Eu acredito que nos últimos tempos tem se falado muito do advogado especialista no direito condominial, devido a nossa cidade estar em franca expansão nesse segmento. Então, eu acredito que o trabalho de formiguinha aí da notificação, e aí o doutor Jean vai poder falar um pouco dos limites que a gente poderia agir junto às administradoras ou ao próprio doutor Paulo Yunes, porque a nossa legislação de advogado é para o advogado, né? Aí, no caso, a gente estaria dando na notificação para as administradoras que estão exercendo irregularmente o serviço jurídico, né? Os nossos limites de agir aí como comissão, né? Então, eu fico, às vezes, com receio de extrapolar nossa competência junto à administradora, mas eu entendo que o trabalho de conscientização, quando eu conversei com o doutor Marcelo, eu falei da gente elaborar um material publicitário na linha do que as outras comissões aí do Brasil vem fazendo. Na própria apresentação da Milena tinha aquele homenzinho lá com a placa do proibido, tem várias subseções aí fazendo esse material, divulgando, enviando para os advogados que postam nas redes sociais da própria subseção, a seccional também. A gente teve aqui um outro grupo de estudos, o doutor Rodrigo Carpá, ele é da capital, ele também tem feito um trabalho lá nesse sentido. Então, eu acho indispensável a informação. E meu receio só é no limite que eu tenho de agir aí junto com a administradora, de extrapolar, que é o extrapolamento. Porque eu vou estar falando do serviço jurídico não da administradora para a administradora, da administradora para o condomínio, né? Não sei se eu vou ter que fazer um apontamento específico, né? A gente tem várias formas de atuar aí, mas eu entendo que o trabalho informativo, em primeiro momento, eu acho que é o indispensável. Esse bate-papo, que eu tenho certeza que muitos advogados da própria comissão, assim como eu também, tenho estudado muito sobre o tema, a gente tem visto que há como trabalhar, como a doutora Milena apresentou, mas existem algumas limitações, como todo segmento do direito, né? E essa divulgação do que se pode, do que se não pode, que eu acredito que nós, como Comissão de Direito Condominial, temos que trabalhar arduamente, herculeamente nesse sentido. O doutor Heraldo de Campinas, ele tem encampado trabalho de divulgação, tem o doutor Miguel Zanin, lá se eu não me engano, de Cuiabá, que também faz um trabalho ferrenho nesse segmento. Ele, inclusive, foi o que entrou com as ações de obrigação de não fazer, que eu analisei. Então, eu entendo que a gente tem que fazer. Esse trabalho informativo é indispensável. A gente pode marcar aí um bate-papo com o Jean, com a doutora Milena, o doutor Odinei, com toda a experiência aí no segmento para nos nortear aí de como agir, porque a gente tem que fazer algo que é a forma de nós valorizarmos a advocacia condominial, é mostrando que o advogado condominial é indispensável. E não mexe no meu queijo não, que não vai dar certo, né? Doutora Cleide, eu só vou fazer uma complementação do que você disse. Estou vendo aqui no chat, até o doutor André respondeu. O doutor Heraldo colocou uma questão bem interessante. Nas comissões, né, elas não têm nenhuma autoridade de gerência sobre as administradoras, até porque não são inscritas na OAB. E uma coisa importante que o doutor Heraldo colocou, e aqui na nossa região tem bastante, são as administradoras que não têm registro no Conselho Regional de Administração. Isso é uma grande verdade, viu, doutor? Tá? Eu só queria fazer esse adendo e colocar isso aí, porque fica difícil essa fiscalização, né? A gente fiscalizar quem não é da nossa casa, notificar, e até mesmo porque essas administradoras, em suas grandes maiorias aí, realmente não tem esse registro. Isso é muito importante. Então, combater quem é dentro de casa, né? Não combater, mas no sentido de colocar o advogado que cobra esses honorários aviltantes aí, uma maneira profissional. E, de fato, doutor Heraldo, aqui em Rio Preto nós temos muita administradora, tem crescido, assim, de acordo com o plano diretor de Rio Preto, está expandindo a administradora, tá? Então, a gente tem que tomar esse cuidado e realmente focar na conscientização do advogado. Doutor Elton,
Doutor Elton, eu vi a alocação do doutor Heraldo, me chamou a atenção isso. É mais uma colocação, me permite, me desculpe retomar, o tema é interessante. De fato, o doutor Heraldo está coberto de razão. A OAB só pode agir e promover a sanção ético-disciplinar contra o advogado que presta-se a essa aspas, parceria de oferta de serviços profissionais. É verdade. Acontece que tem um dado importante. A seccional São Paulo, e nada impede que isso seja adotado pelas subseções também, eles vão até gostar disso. A seccional São Paulo, diante da proliferação dessa prática, criou uma comissão, a Comissão Fiscalizadora do Exercício Ilegal da Advocacia, porque nós não temos medidas a ser tomadas contra a imobiliária X, o despachante Y, o contador Z, não tem. O que é que pode ser feito? Esses caras estão exercendo ilegalmente uma atividade profissional. Essa comissão fiscalizadora constata isso, produz prova nesse sentido e oferece subsídio material, prova pré-constituída, para ajuizamento da ação que a doutora Cleide está chamando de ação de não fazer, que são essas ações combinatórias destinadas a fazer com que essas empresas que exercem ilegalmente a advocacia, oferecem ilegalmente serviços advocatícios, abstenham-se da prática do ato. A última decisão que vi a respeito disso foi contra uma startup que teve a decisão contra ela, depois eu posso até levantar isso para vocês, eu não tenho aqui à mão, evidentemente, e foi julgada procedente a ação combinatória nesse sentido, uma multa diária, no caso de desobediência, de R$10.000 por dia, a pena combinatória. Então, o caminho é nos valermos da Comissão de Fiscalização de Exercício Legal da Profissão, que existe na seccional, portanto, atua no estado todo, ou, se preferirmos, nós somos uma subseção bem grande aqui em Rio Preto, sugerimos ao presidente, André, que crie essa comissão, nomeie colegas para exercer essa atividade fiscalizatória, colha o material e encaminhe para o ajuizamento da ação combinatória impedindo essa prática ilegal, essa prática do exercício ilegal da advocacia, tá? Então, tem esse caminho também. Doutor Odinei, vou complementar o que o senhor disse, muito importante, o doutor Heraldo colocou, e aqui, doutor Heraldo, não é diferente em Rio Preto, existem síndicos profissionais que, em sua grande maioria, não são advogados, que oferecem serviço jurídico. Isso é um absurdo. Nós temos aqui uma síndica profissional na nossa sala, a Renata, que nós conhecemos, que trabalha de forma séria, e outro ponto importante é um oferecimento de serviço jurídico pela administradora ou pela internet. Nós tivemos a pachorra, a doutora Cleide e eu, de entrarmos em alguns sites, o senhor coloca lá, a administração do condomínio, coloca quantas unidades o seu prédio tem, doutor Odinei? O senhor é síndico do prédio. O senhor que é administradora, o senhor coloca lá quantas unidades. E, pasme, se o senhor quiser serviço jurídico, por mais 300, por mais 200, 400 reais, o senhor leva aí, entendeu? Então, isso aí tá, igual a doutora Cleide colocou no início, está na internet, é muito fácil de identificar, e essa prática que o doutor Heraldo colocou de síndico, que eu repito, em sua maioria não é advogado, vendendo serviço jurídico. Isso é um absurdo para a nossa classe, né? Expor o advogado, expor a nossa classe, que é tão forte. E eu aqui também faço, para finalizar minha fala, também agradeço, sei que o doutor Marcelo não está aqui, mas esse espaço que ele tem dado para a advocacia, e vou fazer, lógico, puxar a sardinha para o nosso lado, na advocacia condominial, é muito importante esse espaço para a gente poder falar. Está dando voz para o advogado desse segmento, me desculpe a expressão, prostituir essa questão com relação a esse serviço de venda casada, né? Como um atuante na área, a gente acaba ficando exaltado porque a gente vê todos os dias
esse tipo de coisa acontecendo. Então, a OAB realmente tem prestigiado aquele advogado que trabalha sério, tem dado esse espaço, é muito importante, porque a doutora Milena colocou aí, é excepcional, e o doutor Everaldo, eu sou da mesma linha, do mesmo time dele. Eu acho que a gente tem que combater o bom combate, né, com as nossas armas. Eu entendo que o doutor André teve uma boníssima ideia em relação a essa questão de notificar, em que pese nós temos aí a restrição dentro da nossa casa, mas essas reuniões aqui, eu sei que toma tempo de todos, mas elas são por muito importantes para a gente nos fortalecer e cada um no seu quadrado, né, doutora Odinei? É isso que a gente tem que passar, demonstrar. O advogado, ele pode sim advogar para a administradora, ele tem todo o direito de trabalhar para a administradora, mas o advogado que trabalha para o condomínio ou para a associação, ele acaba tendo esse conflito, né? Então, esse espaço que a OAB está nos dando aí, para falar mais e divulgar esse assunto, é muito importante. Então, eu finalizo aqui minha fala, parabenizando também a OAB e nossa comissão. Doutora Cleide, se a colega me permite, vou entrar na discussão aí. É o seguinte, não, até para compartilhar com vocês, né? Bom, primeiro, acho que um trabalho de informação e conscientização, primeiro, é fundamental, né? Como o doutor André citou aqui, né? Por vezes, essas imobiliárias, né, esses escritórios de contabilidade, podem até ter algum conhecimento a respeito, né, da ilegalidade ética, né, envolvida, mas muitos deles não têm, né? Principalmente os mais novos aí que estão chegando. E então acho que esse trabalho aí de informação, conscientização é importante. Mas aqui teve uma situação em que chegou ao conhecimento nosso um escritório de contabilidade que na fachada vinha o nome fantasia e embaixo contabilidade e advocacia, aqui em São José do Rio Preto, né? E aí eu entrei no site, entrei no LinkedIn, entrei em todas as redes sociais, em todas elas constava ali a advocacia acompanhando a contabilidade. O que eu fiz? Fiz uma notificaçãozinha pedindo para que o proprietário, né, do estabelecimento nomeasse o advogado e também fornecesse o número da OAB, né, sob pena de caracterizar o crime, ou melhor, a infração penal, que é uma contravenção, de exercício ilegal da profissão. Então, assustado, né, ele nos respondeu, né, e também deu um prazo de 15 dias para ele adequar, né, a todas as redes sociais, a fachada, etc. E tal. Ele nos respondeu dizendo que adequou, eu chequei, né, mas para não caracterizar a infração penal, ele acabou nominando, né, o advogado e a OAB, né, fornecendo a OAB. Agora, né, acho que vale aí, né, Odinei, uma ligação aí para o colega advogado, para dar uma conversada com ele, né? E, portanto, acho que dá para trabalhar dessa forma. Mas isso é uma situação muito específica, né? Porque nesse constava realmente, né, advocacia e contabilidade. O problema realmente são esses outros estabelecimentos em que há por trás, né, um colega advogado ali recebendo de forma aviltante, muitas vezes, né, esse honorário. Então, acredito que a iniciativa da OAB é realmente levar ao conhecimento deste colega, né, que muitas vezes é um colega novo, né, é um colega que está iniciando, é um colega que quer uma oportunidade e teve essa oportunidade ali naquele escritório, né, naquele escritório de contabilidade, daquele imobiliário, etc. e tal. Então, acho que é por aí. Com certeza. Eu cheguei a verificar, tem algumas administradoras que elas especificam quais são os serviços, né? Então, aí você consegue ver de cara que é uma ilegalidade que ela está oferecendo. Ajuizamento de ações, análise de contratos. Então, ela foge da seara do interno, né? Ela oferece mesmo a prestação de serviço aí mas tem umas que só colocam serviços jurídicos, né? Então fica meio uma cortina de fumaça, aí teria que ser esclarecido aí, inicialmente. Mas mesmo os serviços jurídicos, né, já não é possível, né? Então eu vejo que quando conseguir distinguir, né, e aí esse trabalho de conscientização é importante para que chegue ao conhecimento da ordem, né? Chegue à comissão de ética ali com o Dr. Jean, chegue aqui no TED, se for o caso também, né? Para que aí a gente possa notificá-los, né? Para que se adequem, para que informem. E só para finalizar, né?
complementando aquela questão lá da captação de clientela, que o doutor Odinei levantou muito bem, lembrando que agora, no 47A, né, do Código de Ética e Disciplina, nós temos um instrumento muito interessante, que é o TAC, né, o Termo de Ajustamento de Conduta, para aquelas infrações cuja sanção seja de advertência. E seria o caso aí da captação de clientela, que, a meu ver, seria bastante interessante, porque uma das exigências, ou seja, uma das contrapartidas, né, uma das condições para que o advogado aceite o TAC, seria ele se comprometer a não realizar mais aquele tipo de comportamento, né? Então, acho que seria interessante aí levar o conhecimento também, né, dessa possibilidade. E usar essa ferramenta, né, que é o TAC. Exatamente. O doutor André, só um minutinho que o Zac queria falar antes. Eu já tinha pedido. Pode falar, Zac, à vontade. Uma das considerações é partir por um processo, né, daquela velha história, uma andorinha só não faz verão, mas eu acho que a OAB poderia buscar uma parceria aí entre o Cresce, entre o CRC e entre o CRA, e começar a fazer um trabalho disso em conjunto, porque onde você tem uma imobiliária ou um escritório de contabilidade ou mesmo uma administradora de condomínio que está irregular, que não tem o seu registro no seu próprio conselho, tá? Não está adequando com isso, ela não vai respeitar realmente a questão da ordem, né? Então, eu acho que poderia se fazer um trabalho, né? Pode vir de cima para baixo ou pode vir na lateral, dentro da cidade, dentro das subseções, buscar um trabalho em conjunto com esses conselhos, porque a hora que você trabalha em conjunto com eles, você consegue fazer bastante coisa nesse sentido. E você, como ordem, né, como a OAB, você vai poder oferecer para eles também um suporte nesse sentido, porque muitas vezes eles têm, às vezes a equipe deles está lá, mas não quer se envolver muito nessa questão. E você tendo a ordem por trás disso, cuidando disso e dando suporte para eles, conseguiria uma ação muito mais importante nesse sentido e muito mais efetiva, imagino. Concordo. Excelente ideia, Zac. Obrigada. Doutor André. Meus amigos, exatamente o que eu tinha imaginado. Paulo falou dessa iniciativa assim, ampliação da informação, e eu acho que é esse o caminho, né? Porque numa simples notificação, sem um conteúdo jurídico muito forte, você convida a administradora, o escritório de contabilidade que seja, a imobiliária, a informar sob pena de estarem cometendo uma contravenção penal de exercício irregular da profissão, e talvez eles simplesmente aceitem que estão fazendo uma irregularidade e indiquem o profissional, e a gente toma a iniciativa. Doutora Odinei, muito obrigado pela sugestão da comissão para fiscalização do exercício irregular da profissão. Eu acho que isso pode ser um auxílio muito grande, seja para o Jean, seja para o Paulo, do ponto de vista do trabalho que exercem. Realmente, e aí nós não estamos aqui para ser simpáticos ou sermos chatos, nós estamos aqui para trazer o exercício responsável da profissão, né? Então, muito feliz a sugestão. E para finalizar, agradecendo a todos vocês aí, principalmente a doutora Cleide, a doutora Milena e ao doutor Elton, eu quero dizer para vocês que talvez o mérito da atual diretoria foi ter encontrado vocês para coordenarem todas essas comissões que o fazem com tanta competência, porque o espaço é de vocês. Esse trabalho é feito há muito tempo, pelo doutor Odinei, pelo doutor Milton, pela doutora Suzana, pelo doutor Paulo, todos que passaram pela diretoria. Mas hoje a gente consegue oferecer a vocês o acesso, cada um da sua casa. A pandemia teve pontos péssimos, difíceis, negativos, mas teve esse ponto positivo de nos acostumar com a utilização das tecnologias. Então, se hoje a gente consegue fazer uma reunião com 25, 23 pessoas aqui, cada um da sua casa, em num tempo curto de tempo, é mérito de vocês e mérito da tecnologia. Muito obrigado por tudo e parabéns pela reunião. Obrigada, doutor André. Com certeza, doutor André, os preceitos éticos estão aí, gostando deles ou não, eles precisam ser cumpridos, é a legislação que está vigente, precisa sim de uma conscientização dos advogados, conscientização de terceiros,
pois, por incrível que pareça, o Tribunal de Ética não tem alegria nenhuma em punir o advogado. Aliás, não tem coisa mais triste, acho que o doutor Odinei concorda comigo, o doutor Paulo está de acordo, do que receber ali uma representação e ver que um colega pisou na bola, às vezes por desconhecimento, outras de maneira proposital mesmo, mas infelizmente a gente tem que batalhar aí de maneira forte, bastante atuante, para que a nossa profissão seja cada vez mais valorizada e não desvalorizada. Sem dúvida, sem dúvida. Vamos Doutora finalizar. Milena, só para complementar também, doutora Cleide, por gentileza, peço licença aí a você, quiser terminar agora, né? Conforme o doutor Odinei já disse, o doutor André, o doutor Paulo Nunes, o que acontece? Esses casos pequenos, digamos assim, de novos advogados, jovens, né, que estão ingressando agora, pegando a carteirinha, tem muitos casos que eu faço reunião com eles lá na OAB, chamo eles pessoalmente, fazer um tete-a-tete, meu amigo, cancela isso, inclusive muitos fatos de Instagram. Chega lá, mas eu não sabia que isso aqui era... faz o seguinte, vamos resolver isso aqui agora? Eu dou meia hora para você excluir aqui na minha frente, acabou, você vai embora para tua casa, é um casamento. Entendeu? Mas você não faz mais isso. Então, o que acontece? Estava falando dessa parte condominial. Temos várias placas, como o doutor Paulo disse, aí, de advocacia com contabilidade, imobiliária, casas de ração, terraplanagem. Então, o que acontece? A gente está mandando exatamente o ofício, Plano né? funerário. Plano funerário. Plano funerário. Advocatício aqui de Rio Preto, doutor Heraldo Barraca. Eu duvido que o senhor tenha em Campinas um plano funerário que ofereça serviço advocatício. Aqui em Rio Preto chegamos tem. a tanto, doutor. Aqui em Rio Preto tem. Eu vou convidar o senhor para vir a Rio Preto para eu lhe apresentar um plano funerário que oferece serviço advocatício. Seria uma honra Pós-mortem, né, Odinei? visitá-los. Seria uma honra visitá-los. Odinei, é plano advocatício pós-mortem, né? Pós-mortem. Então, nesse caso de terraplanagem, tinha um caso de terraplanagem, eu cheguei no advogado e falei, olha, meu amigo, não pega bem isso aí, né? Aí, quer dizer, ele modificou a placa, trocou, eu fui lá, conferi e tal, aquela conversa meio que informal, resolveu isso aí. E a gente está fazendo também, junto com a Comissão de Direito Notarial e Registro Público, a gente fez uma reunião com a coordenadora, a doutora Vanessa, se não me engano, porque está ocorrendo muito a famosa casadinha entre cartório e advogado. Inclusive, tem cartórios aí que descobriram cobrando taxa de advogado por valor de R$50 para fazer inventário. Ou seja, a gente está oficiando todos os cartórios da nossa região para descobrir quem que são os advogados, que fez inventário, divórcio, para passar uma relação, para puxar a famosa casadinha. Da mesma forma, pode acontecer com a comissão aqui condominial, para a gente fazer essa reunião e oficiar essas empresas, né? Então, nós começamos a fazer isso com direito notorial, fizemos ofício, já estamos oficiando todos os cartórios, mas tem aquele detalhe, é a dificuldade de encontrar os infratores. Infelizmente. Por quê? Conforme o doutor Odinei bem disse aí, eles esnobam a OAB. Chega um ofício lá, por exemplo, a gente tem a comissão ali dos orientadores, né? Membros orientadores da Comissão de Ética e Disciplina. Eles vão, entregam o ofício, tentam conversar, eles escorraçam, eles falam assim, olha, o negócio é o seguinte, nós vamos continuar assim, porque se der alguma coisa lá na frente, isso aí é simplesmente uma censura. Mas vai levar uma advertência, tchau e benção. Então, a OAB não fala que a OAB não presta na nossa cara. Então, por isso que seria interessante, sim, a OAB ter uma postura firme com eles. A doutora Milena bem disse, nós não queremos punir ninguém, mas temos que agir conforme o código manda, conforme a lei manda, porque estão esnobando a OAB. Isso o doutor Odinei sabe, o doutor Paulo sabe, isso tem que ser inibido. E isso nos enfraquece dia a dia, né, doutor Jean? Sem dúvida. Mas antes de finalizar, eu quero saber, ficou terraplanagem ou advocacia? Advocacia. Menos mal. Doutores, muito obrigado pela participação de todos. A gente acabou adiantando um pouco aí o horário. Doutor André, muito obrigado por ter nos prestigiado. Doutor Odinei,
doutor Jean, doutor Heraldo, de Campinas aí, muito obrigado mesmo, doutor Paulo, muito obrigado pelos membros da comissão que estão aqui ainda conosco. O trabalho da comissão não para por aqui, isso vai ser levado adiante, nós vamos amadurecer esse tema aí, conversando com a doutora Milena, doutor Paulo, doutor Jean, participando da diretoria, o doutor Odinei aí, vou solicitar um suporte, pedir ajuda para os universitários mesmo, para a gente fazer um trabalho bem feito e não ter essa sensação que o doutor Jean falou, de que nada, a OAB está se enfraquecendo, né? Então, mais uma vez aí, obrigada a todos, uma boa noite, bom fim de noite, um bom descanso e muito obrigada pela participação. Boa Parabéns, noite, Valeu, obrigada. boa noite a todos. Valeu, boa noite. Tchau, Boa noite. obrigado, pessoal. Parabéns. Obrigado, boa noite a Daniel, todos. pelo suporte. Boa noite.